Hello, everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Olá a todos, aqui é Pascal Lotaz, dos Estudos Literários, e hoje estou conversando novamente com Thomas Fazi, um jornalista italiano com um Substack e um Twitter X fantásticos. Há algumas semanas, Thomas publicou um relatório importante intitulado Professores da Propaganda, como o programa Show Money da Way corrói a academia. É sobre isso que queremos conversar hoje. Então, Thomas, bem-vindo de volta. Oi, Pascal, obrigado por me receber novamente. Hi, Pascal. Thanks for having me again. É um prazer. Thanks for coming online again and thanks for writing that great report. Obrigado por voltar a se conectar e por ter escrito aquele ótimo relatório, que para a maioria das pessoas é compreensivelmente algo muito próximo ao meu coração, porque você realmente analisou em detalhes como a UER está conduzindo todo um programa acadêmico com diretrizes e metas muito claras e assim por diante. Você poderia nos contar um pouco mais? O que exatamente é o programa Jean Monnet? What exactly is the Jean Monnet program? Right. So, before I go into that, just I think it's important Certo. to, Então, antes de entrar nesse assunto, acho importante dizer que este é o terceiro capítulo, ou edição, de uma série de relatórios que venho publicando há algum tempo por meio do think tank MECC Brussels, analisando diversas áreas de financiamento da UE. Meu primeiro relatório foi dedicado ao financiamento da UE, principalmente o financiamento da Comissão Europeia para ONGs, e descobri muitas coisas interessantes ali. Meu segundo relatório tratou do financiamento da WayWayPay para a mídia, algo que imagino a maioria das pessoas desconhece. As enormes quantias de financiamento direto que vem da Way para a mídia europeia. Então, depois de ter analisado as ONGs e a mídia, senti que restava apenas um pilar no, digamos, aparato ideológico do superestado da Way. ideological apparatuses of the EU superstate, and that was, of course, academia. E isso era, claro, a academia. E sim, obviamente isso significava analisar o principal programa de financiamento acadêmico da UE, que é, naturalmente, o programa Jean Monnet. Qualquer pessoa que tenha passado pela universidade, especialmente na Europa, mas não apenas, e tenha feito cursos relacionados a financiamento ou programas da UE, certamente já se deparou com ele. O programa Jean Monnet foi lançado em 1989. Ele fazia parte do programa Erasmus, que havia sido criado apenas alguns anos antes. E, novamente, praticamente todo europeu conhece o programa Erasmus, que tem como objetivo essencial promover intercâmbios de ensino transfronteiriços. O programa Jean Monnet foi criado alguns anos depois. So the Jean Monnet was created a few years later. The idea was it was initially framed E a ideia era que, inicialmente, o programa fosse apresentado simplesmente como uma iniciativa voltada para promover a excelência no ensino e na pesquisa sobre integração europeia, o que por si só não soa muito ameaçador. Mas, na verdade, já naquela época, documentos da UE descreviam de forma bastante explícita o programa como uma ferramenta destinada a complementar o mercado único, que havia sido lançado apenas alguns anos antes, em 1985. Encontram-se vários documentos que falam sobre a necessidade de complementar ou integrar esse mercado único com uma identidade e uma consciência europeias. Uma identidade e uma consciência europeias que, como se sabe, não existiam de fato na época, e muitos afirmam que ainda não existem até hoje, apesar de todas as tentativas de criar uma. Mas claramente já se havia decidido naquela época que essa identidade europeia ou consciência europeia precisava ser criada. E a academia, por razões óbvias, foi identificada como uma das ferramentas para alcançar esse objetivo. Daí a criação do programa Jean Monnet, que desde então se expandiu de forma bastante significativa. Portanto, é claro que as instituições e os burocratas da OUE o consideraram um investimento que vale a pena. Atualmente, o programa destina cerca de 25 milhões de euros por ano a universidades e institutos de pesquisa em todo o mundo, alcançando cerca de 70 países. Já não se limita apenas à União Europeia, como costumava ser. Segundo estimativas da Comissão Europeia, ele atinge cerca de 500 mil estudantes anualmente. Assim, trata-se de um programa considerado de grande impacto, motivo pelo qual seu orçamento continua aumentando ano após ano. Como eu disse, eles claramente o veem como um investimento que vale a pena.
E se olharmos para o programa em si, que é algo que, curiosamente, até onde sei, ninguém realmente havia analisado a fundo antes de eu fazê-lo, fica muito claro que o objetivo desse programa não é, como alguns afirmam, ou como seus defensores certamente afirmariam, simplesmente apoiar a pesquisa aberta ou a excelência acadêmica ou a investigação pelo valor da própria investigação acadêmica, que é o que as universidades deveriam fazer. Pelo contrário, trata-se muito claramente de um programa voltado para incorporar narrativas pró-UE, pró-integração e atualmente também pró-OTAN na academia, em diversos currículos e disciplinas. E de fato a Comissão Europeia é bastante aberta quanto a isso. Novamente, eu realmente não precisei. Reservar coisas secretas ou assunto. É secreto apenas no sentido de que, ao ler os documentos, a Comissão Europeia é bastante aberta sobre o fato de que esse programa não se trata apenas de ensinar sobre a União Europeia. Trata-se de promovê-la. O termo promover aparece, na verdade, com bastante frequência nos documentos relacionados. Essa propaganda incorporada assume várias formas. Em alguns casos é mais sutil. Pode se manifestar como uma suposição pré-existente, nunca questionada ou desafiada, de que a integração europeia e a UE de modo geral são intrinsecamente positivas. E essa suposição acaba sendo incorporada em diversos cursos, currículos e na forma como eles são estruturados. Mas em outros casos o viés é realmente muito explícito. Então, sabe, nas minhas pesquisas encontrei inúmeros projetos que têm como objetivo explícito promover a integração europeia, fomentar a identidade europeia, reforçar os valores da UE, sejam eles quais forem, e até mesmo desafiar o crescimento do euroceticismo e dos chamados partidos populistas. Encontrei cursos que falam sobre a necessidade de reverter as dinâmicas de deseuropeização na UE, e além dela, cursos voltados a combater, entre aspas, a desinformação e a propaganda anti-UE, que geralmente é apresentada como propaganda russa. E até vários cursos, especialmente em países fora da UE, mas também em membros em potencial. Em primeiro lugar, como seria de se esperar, a Ucrânia, contam com inúmeros programas voltados para o fortalecimento da Aliança Euroatlântica ou para favorecer a integração de países como a Ucrânia e outros à UE. Em alguns casos, isso ocorre até por meio do alinhamento progressivo das estruturas regulatórias desses países com o quadro regulatório da UE. Fica muito claro, ao observar esse programa, que ele não tem nada a ver com a simples promoção da pesquisa acadêmica em si. Trata-se claramente de um programa voltado para integrar e incorporar essas narrativas pró-UE e a agenda pró-UE de forma mais ampla na academia. E em alguns casos, ele também é bastante específico. Por exemplo, promovendo cursos que se alinham com as prioridades políticas da UE naquele momento. E assim, alguns anos atrás, havia vários cursos sobre a Agenda Verde e a transformação digital. E hoje encontramos muitos cursos sobre as chamadas iniciativas do Estado de Direito, já que toda a questão do Estado de Direito se tornou um debate muito acalorado na UE. Portanto, é realmente difícil não ver o programa Jean Monnet como nada além de mais uma ferramenta da máquina de propaganda da UE, se olharmos para a forma como ele é apresentado nos documentos oficiais. Quero dizer, acabei de falar sobre os cursos, mas curiosamente os beneficiários do financiamento Jean Monnet, e especialmente as cátedras Jean Monnet, que são consideradas o mais alto nível de professorado Jean Monnet, somam cerca de 1.000 cátedras Jean Monnet espalhadas pelo mundo hoje. Mil, sim, cerca de 1.000. Isso é enorme. E nos documentos, eles são explicitamente esperados a atuar como embaixadores da União Europeia. A palavra embaixadores aparece com muita frequência nos documentos. E acho que isso por si só é muito revelador, porque a maioria de nós não pensaria em acadêmicos ou professores como tendo que ser embaixadores de qualquer coisa, na verdade.
Eles deveriam ser apenas embaixadores da verdade, se é que de algo. Mas hoje em dia, se você vai recebendo dinheiro da Comissão Brober, está merece como um embaixador da União Europeia e, de fato, como um agente da divulgação europeia. As an outreach agent for the European Union, and these are not terms that I'm coming up with. These are terms that appear in the official. E esses não são termos que eu estou inventando. São termos que aparecem nos documentos oficiais. Os professores não são apenas esperados a realizar pesquisas que estejam alinhadas com as prioridades e a agenda da UE. Também se espera que eles saiam e divulguem essas pesquisas na sociedade. Eles devem se envolver com ONGs, com a mídia. E, de fato, muitos desses professores são bastante ativos no debate público. Eles escrevem artigos de opinião, aparecem na TV, são entrevistados. Durante, por exemplo, a campanha do Brexit no Reino Unido, muitos dos acadêmicos que foram entrevistados e que apoiavam uma posição pró-UE e anti-Brexit eram professores Jean Monnet, embora raramente fosse divulgado que esses professores, na verdade, estavam defendendo a instituição para a qual trabalhavam e pela qual eram pagos. O que alguns poderiam dizer ser um certo conflito de interesses. E então existem instituições de pesquisa inteiras, os chamados Centros de Excelência Jean Monnet, e especialmente as chamadas instituições designadas. Há 7 dessas instituições designadas. A mais importante é o Instituto Universitário Europeu, em Florença. Essas podem ser consideradas os polos da propaganda acadêmica da UE. E nos próprios editais de financiamento está escrito que essas instituições devem manter um alinhamento contínuo e frequente de seu ensino com as prioridades políticas da UE. Então, novamente, não estou inventando isso, é escancarado. É incrivelmente escancarado. Quando você lê esses editais, percebe que se essas instituições quiserem receber esse dinheiro, e é uma quantia significativa, elas precisam manter um alinhamento contínuo e frequente com as prioridades políticas da UE. Quer dizer, não poderia estar mais claro, realmente, o que se espera que eles façam não é pesquisa. O que se espera que façam é fornecer uma validação externa e supostamente independente, essencialmente para a agenda política da UE. Então, sabe, eu diria que é isso que o programa Jean Monnet é. Um braço da máquina de propaganda mais ampla da UE, que se estende por várias áreas e setores, incluindo ONGs e a mídia, e hoje em dia cada vez mais também as redes sociais. Portanto, tudo isso deve ser entendido como elementos de matriz de propaganda mais ampla, ou complexo de propaganda, que opera de forma integrada, eu diria. Sim, e muito disso volta para o orçamento, certo? A União Europeia simplesmente tem um orçamento para distribuir fundos, para trabalhar com instituições de mídia, com think tanks e com universidades. E eles, é claro, se ajudam mutuamente, não é? Sim, em um círculo relativamente grande. O chocante é que isso não acontece como uma parte oculta da agenda. É uma parte declarada abertamente, o que também significa que as elites da UE que administram esses programas não veem nada de errado neles, certo? Isso é simplesmente o que se faz para criar a resiliência de uma democracia. Eu não sei, quer dizer, é a palavra errada, mas provavelmente é assim que eles mesmos enquadram isso. Sim, quero dizer, claramente, hoje em dia tudo é apresentado como medidas destinadas a defender a democracia ou a combater a interferência estrangeira, geralmente a interferência russa. E isso se tornou uma espécie de cheque em branco que as elites europeias assinaram para si mesmas, a fim de justificar praticamente qualquer coisa, justificar qualquer tipo de censura. A censura, hoje em dia, é enquadrada sob o rótulo de combate à desinformação ou à interferência estrangeira, embora muitas vezes apresentem muito poucas evidências de interferência real. Mas é assim que a censura é apresentada agora. Outras vezes, ela é apresentada em termos mais progressistas. Other times it's framed in more progressive terms, so it's framed in terms of countering hate speech
Isso é apresentado em termos de combate ao discurso de ódio, ou à discriminação contra minorias, ou algo do tipo. Mas é claro que o objetivo de tudo isso, por exemplo, as políticas de censura que a União Europeia vem implementando recentemente, e o Ato de Serviços Digitais, o DSA, que eu diria ser a forma mais abrangente e institucionalizada de censura nas redes sociais que temos hoje, pelo menos no Ocidente. E sim, é assim que todas essas medidas são apresentadas. Mas, na verdade, é muito claro que o objetivo é controlar a narrativa. É disso que se trata. Então, hoje, quando observamos como o processo de formação de narrativas acontece, é uma mistura de propaganda e censura. Por um lado, é preciso amplificar a narrativa dominante. E assim, quando pensamos em, bem, como eu estava dizendo antes, acho que é importante entender que quando falamos de propaganda hoje em dia, muitas pessoas ainda a associam principalmente à mídia tradicional. Historicamente, esse tem sido o principal instrumento por meio do qual os governos transmitiram propaganda e promoveram suas narrativas. E claramente a mídia ainda é muito importante, mas hoje ela é apenas uma parte de uma máquina de propaganda muito maior. Como eu dizia, o papel da mídia agora é estabelecer qual é a narrativa, ecoar essa narrativa e os objetivos políticos por trás dela, justificar esses objetivos e definir os limites do debate. Elites establishing the boundaries of the debate, but then on top of that, you've got. Mas então, além disso, você tem, por exemplo, todo o ecossistema dos think tanks. Depois você tem a academia. Então, o papel dos think tanks e da academia, novamente, em muitos casos, quando falamos de think tanks, praticamente todos os maiores são financiados pelo Estado ou por entidades paraestatais, ou são financiados por organizações chamadas filantrópicas alinhadas às elites. E como vimos com o programa Jamonet, grande parte da academia hoje também está ligada a estruturas estatais e paraestatais, e depende cada vez mais de financiamento baseado em projetos. O papel dessas instituições é fornecer validação externa, especializada e profissional para essas políticas e para essas narrativas. For these policies and for these narratives. And then you've got the NGOs. So the role of the NGOs. E então você tem as ONGs. O papel das ONGs é ir até a sociedade e promover essas narrativas a partir de uma posição supostamente independente. Na verdade, o papel delas é criar uma demanda política artificial, por assim dizer, por certas políticas, que não é nada orgânica à sociedade. Mas, novamente, elas fornecem essa aparência de apoio independente a essas políticas. Quando você vê dezenas ou até centenas de ONGs exigindo X, Y ou Z, isso dá a impressão de que existe algum tipo de apoio público orgânico a isso, quando geralmente não há. No meu relatório sobre as ONGs, entre aspas, e nessas discussões, as aspas irônicas são realmente obrigatórias, porque na maioria das vezes, essas palavras não refletem a realidade de forma alguma. Often these words really don't reflect reality at all, and so NGOs, by definition, ONGs, por definição, está no próprio termo, deveriam ser independentes do Estado e do governo, instituições não governamentais, sabe? Mas, na verdade, muitas dessas ONGs dependem fortemente, se não totalmente, de financiamento estatal. Então elas são essencialmente procuradoras, basicamente. Nesse relatório eu falo de propaganda por procuração, é isso que as ONGs fazem. E aí você tem, bem, esse é o lado da propaganda. Mas é claro, também é preciso controlar. Isso serve para marginalizar de certas formas narrativas dissidentes, porque amplifica a narrativa de muitos. The mainstream narrative. But of course now, thanks to social media, you've got people going out. Mas é claro que agora, graças às redes sociais, há cada vez mais pessoas indo por aí e divulgando narrativas alternativas. E é aí que entra a censura. Então, no fim das contas, acho que é assim que a propaganda e a formação de narrativas funcionam hoje. Isso deve ser entendido não apenas como algo relacionado à mídia, mas como algo que realmente se espalha por toda a sociedade. E é realmente assustador, porque você percebe o quão artificial é toda essa infraestrutura. Todo o discurso público é completamente fabricado em todos os níveis. Is just completely astroturfed at every level. I mean, you got to give them credit for really putting a lot of effort
Quero dizer, é preciso reconhecer que eles realmente se esforçam muito para controlar a narrativa, porque não se trata apenas de uma questão de dinheiro. É uma questão de quão dedicados eles são a isso, de quantos recursos investem nisso. É realmente bastante impressionante. E no fim das contas, o que se obtém é uma ilusão de consenso onde não existe nenhum. É assim que a propaganda moderna funciona hoje. E sim, é claro, eles acham que é totalmente justificado. Talvez Norrisgley Birch versus Muff Veresting, never untinifeg small autocracy as maligni, rutieth. Democracy from evil autocracies, but I would wager that most of the people. Mas eu apostaria que a maioria das pessoas, especialmente nos escalões mais altos, está totalmente ciente do motivo pelo qual está fazendo isso. E estão fazendo isso principalmente para manter seu controle sobre o poder. Quero dizer, é disso que tudo se trata. Sempre foi disso que se tratou. E ainda é disso que se trata hoje. E claro, hoje sabemos que especialmente na Europa, mas em todo o Ocidente de forma mais ampla, as elites estão mais deslegitimadas do que nunca na história, eu diria. Portanto, estamos vivendo tempos muito interessantes, no sentido de que as elites de hoje são muito poderosas. Elas manejam muitas ferramentas incrivelmente sofisticadas, ferramentas de propaganda, ferramentas de violência que as elites anteriores só poderiam sonhar em ter. Mas ao mesmo tempo são as elites mais deslegitimadas que já existiram. E isso sempre existiu na história, e acho que isso os apavora. Então isso cria um círculo vicioso, em que quanto menos apoio e consenso orgânicos eles têm, mais precisam insistir, mais sentem que precisam insistir na propaganda. Mas isso acaba tendo o efeito contrário, porque a propaganda só funciona enquanto é invisível, enquanto você não percebe que está sendo alvo dela. E isso historicamente foi a força, o ponto forte, das elites liberais democráticas ocidentais. Elas faziam propaganda, tanto quanto países mais explicitamente autoritários, mas de um modo que as pessoas nem percebiam que estavam sendo alvo de propaganda. E isso lhes dava uma aparência de apoio orgânico. Gave them a lot of apparently organic support, but now that system has broken down, clearly partly due to. Mas agora esse sistema entrou em colapso, claramente em parte devido ao surgimento da mídia alternativa, das redes sociais, mas também por outros motivos. E então agora eles estão dobrando a aposta continuamente na propaganda, na censura, mas isso apenas expõe cada vez mais a realidade. É, na verdade, um círculo vicioso, o que explica porque acho que eles estão sendo cada vez mais forçados a recorrer à repressão aberta e à interferência eleitoral. Como cancelar eleições inteiras, como vimos na Romênia, e interferir fortemente nas eleições ao proibir candidatos, impedir pessoas de votar, etc. Porque estão perdendo o controle da narrativa e já não conseguem mais determinar o resultado das eleições apenas por meio da propaganda. E é por isso que acredito que estamos vendo essa escalada nas práticas antidemocráticas das elites ocidentais. Sim, quero dizer, quanto mais você perde o controle da narrativa, mais precisa reprimir a dissidência, porque é necessário estabelecer esse tipo de autoridade. Mas o que você está destacando é muito, muito importante. Deixar claro o quão sofisticada é essa rede de propaganda. E é realmente uma rede, com nós e com muitas formas e camadas diferentes, que tentam garantir que pessoas como, digamos, um Noam Chomsky, certo? Hoje em dia, de preferência, não apareçam mais dentro dessas redes acadêmicas. Porque, por um lado, você quer garantir que aqueles que ocupam essas posições digam as coisas certas e que aqueles que poderiam dizer as erradas não estejam nessas posições. E vimos como uma colega nossa, o Rick Guerot, foi expulsa da Universidade de Bonn. Estamos vendo como os acadêmicos são deixados de lado, ou completamente, ou na verdade você sabe, simplesmente silenciados. E por outro lado, esses cargos acabam sendo preenchidos, certo? Garante-se que as pessoas que dizem as coisas certas, que podem ser convidadas para programas de TV e afins, criem esse falso consenso, e que sejam elas as que ganham visibilidade. Uma pergunta sobre sua pesquisa. Você também encontrou mecanismos de multiplicação? Porque veja, 25 milhões de euros parece muito,
Mas não é tanto dinheiro assim. Isso não é suficiente para financiar 1000 cátedras na Europa. Então devem existir outros mecanismos pelos quais se incentiva outras fundações a também doarem, ou algo do tipo. Quero dizer, você encontrou alguma forma de eles tentarem tornar esse dinheiro ainda mais impactante? Make this money even more impactful. Right. Well, Certo. Bem, claramente quero dizer, embora eu tenha me concentrado apenas no programa Jean Monnet, acho que seria definitivamente interessante analisar de forma mais ampla como as universidades foram radicalmente transformadas nas últimas décadas e como o financiamento baseado em projetos se tornou realmente predominante na academia. E, você sabe, é claro que a Comissão Europeia é apenas uma fonte de financiamento, mas sabemos que hoje em dia professores e acadêmicos precisam buscar recursos em todos os lugares, certo? Eles precisam, porque as universidades têm cada vez menos dinheiro para pagar pela pesquisa. Então, se você quer fazer sua pesquisa como acadêmico, como tenho certeza de que você sabe muito bem, espera-se que você vá atrás e encontre suas próprias fontes de financiamento. E não faltam fundações privadas, outros governos ou instituições estatais dispostas a te dar dinheiro. Quero dizer, há muito dinheiro por aí. E você sabe, é ainda pior. And you know, I mean, it's even worse. It's just for people who watch this that we are clear what. Só para que as pessoas que estão assistindo entendam bem do que estamos falando. Não é que o dinheiro vá para a universidade, e então a universidade escolhe o professor mais capacitado, que depois recebe o dinheiro e o utiliza. Na verdade, é o contrário. O pesquisador é quem solicita o financiamento. Se você consegue a bolsa, digamos uma bolsa de 5 anos no valor de 3 milhões de euros, então você vai até a universidade e diz, eu tenho essa bolsa. A universidade lhe oferece uma cátedra, e um desses 3 milhões vai para a universidade, porque eles o recebem, certo? Para cobrir as despesas deles. As universidades querem pesquisadores que já cheguem com uma bolsa. Então a pressão recai mesmo sobre as universidades para garantir que consigam esses financiamentos lucrativos. Pessoas que já tragam dinheiro em mãos. E isso enfraquece toda a instituição e o modo como ela deveria funcionar. Com certeza. Não, eu acho que as pessoas não percebem o quanto isso corrompeu a academia, porque, como o programa Jean Monnet deixa claro, esses financiamentos vêm com condições muito bem definidas. Quero dizer, eles estão financiando você por um motivo, e não por generosidade. Eles estão financiando porque acham que isso é politicamente útil de uma forma ou de outra. Estão financiando porque acreditam que sua pesquisa pode ajudar a validar alguma política ou narrativa que estejam promovendo. E acho que a pior parte disso é que muitas vezes não é como se eles precisassem dizer isso na sua cara, sabe? Eles não precisam dizer, é isso que você tem que escrever, e é esse o viés que você tem que dar à sua pesquisa. Quero dizer, em muitos casos, nos próprios editais de financiamento, isso é declarado de forma bastante explícita. Mas em outros casos, o pesquisador simplesmente sabe qual viés precisa introduzir na pesquisa, qual abordagem deve adotar e até quais tópicos se espera que ele aborde. Se você quiser obter um financiamento hoje em dia, independentemente da sua área, há certos temas que você pode incluir que automaticamente atraem o interesse de muitos financiadores. Então, é claro, especialmente quando se trata da União Europeia, se você se candidatar a algo relacionado ao combate à desinformação, especialmente a desinformação russa, é muito mais provável que receba financiamento do que se apresentasse um pedido de subsídio para um projeto sobre desinformação ou propaganda da própria UN. Tenho quase certeza de que, se você apresentasse uma proposta de subsídio para, digamos, analisar a desinformação da UE nas redes de informação atuais, as pessoas olhariam para isso e diriam, isso não faz sentido, é uma contradição em si. Como isso seria sequer possível? E é realmente engraçado. No relatório, até alguns desses módulos e cursos são estruturados de maneiras que não fazem muito,
quero dizer, não parecem fazer muito sentido lógico. Tudo que parecem fazer é simplesmente agrupar coisas e marcar todas as caixas que se espera que marquem. Sim, era tipo, sabe, jargão grandioso, discurso pomposo, só jogar tudo lá dentro. Um que encontrei, acho que era algo como, sim, queremos estudar como a desinformação e a desinformação estrangeira influenciam as mudanças climáticas e a negação das mudanças climáticas, e como isso se conecta, sabe, a outra coisa. E simplesmente não fazia muito sentido. Você percebe que o que eles estavam tentando fazer era apenas marcar o maior número possível de caixas para conseguir o dinheiro. E eu acho que no fim das contas, isso mostra mesmo o quão, sim, o quão corrupto é todo esse sistema. Então, sim, talvez como um próximo projeto, seria interessante ampliar o escopo para o financiamento acadêmico de forma mais geral, porque acredito que descobriríamos muitas coisas extremamente interessantes e perturbadoras. Mas além da quantidade de dinheiro e de quantos professores estão na folha de pagamento da UE, ou recebendo recursos desta ou daquela fundação, acho que deveríamos focar em como isso cria um efeito inibidor mais amplo em toda a academia, assim como acontece na mídia e em outros lugares, em como isso estimula uma forma mais generalizada de autocensura entre os acadêmicos, da mesma forma que ocorre entre os jornalistas. É um mecanismo muito semelhante. Você pode não estar recebendo financiamento hoje, mas é claro, não quer comprometer a possibilidade de receber financiamento amanhã. Então isso inevitavelmente, eu diria quase subconscientemente, te afeta, mesmo que você seja alguém focado no próprio progresso acadêmico e profissional. Todos nós somos, é claro. Você começa quase imperceptivelmente a se alinhar com a narrativa, porque sabe que se desalinhar compromete suas chances de receber financiamento no futuro. E isso realmente cria esse tipo de efeito homogeneizador em toda a academia. Acho que quando você observa o que o mundo acadêmico se tornou, isso fica muito claro. Quero dizer, há cada vez menos vozes críticas dentro da academia. E, portanto, acho que essa mudança de um tipo de financiamento público, sem contrapartidas para as universidades, para esse modelo de financiamento baseado em projetos, acabou servindo essencialmente para enfraquecer progressivamente e, em última instância, creio eu, destruir a academia como um espaço de pensamento independente, de pesquisa aberta, de busca essencial pela verdade, aonde quer que ela leve. Sabe, correndo o risco de soar um pouco ingênuo, é disso que a academia deveria tratar. E claro, pode-se dizer que ela nunca foi totalmente apenas sobre isso, mas acho que agora, mais do que nunca, vimos o antigo modelo acadêmico, que ao menos tentava aspirar a isso, tornar-se mais corrompido do que jamais foi. E acho que isso apenas mostra que realmente não há pedra que eles deixem de revirar em sua ânsia e busca pelo poder. Sabe, isso é especialmente corrosivo, é claro, em disciplinas discursivas como a ciência política, que, aliás, acho que é um nome impróprio. Não acho que devêssemos chamá-la de ciência política. Deveríamos chamá-la de estudos políticos. Não há ciência no que os cientistas políticos fazem. Há interpretações do que está acontecendo e análises, mas deveríamos reservar a palavra ciência para ciências exatas. Mas deixemos isso de lado. Embora talvez seja outra questão que eu tenha. No programa Jean Monnet, nessas propostas de financiamento que você analisou, quantas delas estavam explicitamente dentro do campo das ciências sociais e humanidades e quantas nas ciências exatas? Porque veja, corromper as ciências quânticas é muito difícil, porque há um nível mais alto de objetividade nesse campo. Mas fazer isso com professores de estudos políticos? Bem, aí tudo depende da forma como se enquadra o assunto, certo? Mesmo pessoas que não concordam com isso e se autodenominam especialistas porque sabem como a Rússia é ruim, e depois saem explicando a todos o quanto ela é ruim, isso é o que chamam de objetividade. Mais como está a divisão lá no Jean Monnet? Então,
Como era de se esperar, e como estávamos apontando, as áreas que recebem mais financiamento são estudos jurídicos, estudos políticos e administrativos e estudos econômicos. Basicamente, essas são as três áreas: estudos discursivos, temas e assuntos relacionados a políticas públicas, como se poderia imaginar. Porque sim, são essas as áreas mais fáceis de influenciar, são as que têm um impacto mais amplo no discurso público, como você estava dizendo. E claro, também são as áreas que as pessoas que querem fazer parte da máquina burocrática de Bruxelas tendem a estudar. Então, o que esse programa também faz é basicamente forjar o futuro exército burocrático da UE. Bureaucratic army, basically, right? E então, novamente é claro que, se você quer trabalhar nas instituições da UEWare, precisa estudar certas disciplinas. Quero dizer, isso é óbvio. Mas o problema é que temos milhares de jovens entrando nessas instituições com pouca ou nenhuma atitude crítica. Assim, isso se torna uma espécie de máquina autossustentável, e você acaba criando uma elite cada vez mais homogênea, que é basicamente moldada para aceitar tudo isso como algo natural. Ela é moldada para não pensar criticamente sobre a União Europeia. E esse é um dos aspectos. E claro, nos últimos anos, essas são as áreas que recebem mais financiamento. Temos visto um aumento lento nas áreas de STEM e outras disciplinas relacionadas às ciências exatas, recebendo dinheiro e financiamento nos últimos anos, mas isso ainda não é uma parte importante do programa de Monnet. Isso não significa que essas ciências mais duras não estejam sujeitas, em certa medida, a formas semelhantes de influência externa e corrupção. Obviamente, o maior programa de financiamento para pesquisa científica de fato na UEM é o programa Horizon, que supostamente tem como objetivo apoiar pesquisas rigorosas e, portanto, muito trabalho relacionado a STEM. Mas, na verdade, se você observar boa parte do que está recebendo financiamento no âmbito do Horizon, é possível perceber que há um viés político incrivelmente evidente em muitas dessas concessões também. Blatant political bias in a lot of those funds as well. And so, while I was doing... Enquanto eu fazia minha pesquisa para o artigo sobre ONGs, me deparei com muitos projetos, relacionados ao combate à desinformação, envolvendo tanto ONGs quanto o meio acadêmico. Eu me concentrei no lado das ONGs, mas lembro de ter visto que, por exemplo, a IA estava sendo usada para supostamente combater a desinformação estrangeira, certo? Então há jovens por aí trabalhando no que esperam ser IA de ponta, cujo conhecimento também está sendo, de certa forma, transformado em arma e direcionado para essas questões. Na verdade, é possível corromper as ciências exatas também, se você pegar essa pesquisa e, de certo modo, transformá-la em arma. E dá para ver muito disso acontecendo nas ciências exatas também. No question, no question. And this is certainly going on, and especially... Sem dúvida. Sem dúvida. Isso certamente está acontecendo. E especialmente se, tenho quase certeza de que, se realmente analisássemos o financiamento do Horizon, encontraríamos bastante pesquisa que poderia ser útil de uma forma ou de outra para alguns dos propósitos com os quais pessoas como Sean Mooney e outros certamente concordariam. Então, só para encerrar, o que você diria que precisa ser feito para corrigir esse tipo de propaganda ou distorção, não apenas do espaço da informação, mas também do espaço do conhecimento? Not only of the information space, but of the knowledge space. Yeah. Or get rid of the EU. That would be Sim, ou acabar com a União Europeia. Isso seria um bom passo adiante. Mas se quisermos ser um pouco mais realistas no curto prazo, acho que pelo menos deveríamos exigir que as bolsas fossem concedidas com base no mérito, na qualidade da pesquisa e não no alinhamento político do professor ou do projeto em questão. Quero dizer, essa deveria ser a exigência mais básica que estamos apresentando. Essa politização insana da academia precisa ser contida, porque está tendo um efeito incrivelmente destrutivo. Because it's having an incredibly destructive effect, and so I think, one could, Então eu acho que se poderia sugerir, não sei, que precisamos de mais comitês independentes, por exemplo. Comitês que estejam alocando esse dinheiro, concedendo esses recursos, avaliando esses programas,
Sabe, isso talvez seja um caminho a seguir. Vamos criar alguns comitês relativamente independentes, pelo menos que estejam avaliando esses programas, porque hoje isso está muito ligado à política. Quase não há distinção alguma entre as instituições políticas e aquelas que distribuem o financiamento. E isso, na minha opinião, é completamente inaceitável. Portanto, acho que realmente precisamos reagir contra essa instrumentalização da academia como ferramenta de propaganda. As a tool of propaganda, and I think there are various ways we can do that. E sabe, acho que há várias maneiras de fazermos isso. Mas acredito que, em geral, todos nós deveríamos realmente nos levantar para defender a independência da academia, porque esse é um dos pilares fundamentais da sociedade moderna. Quero dizer, se perdermos a academia independente, então perdemos tudo. Essas são as pessoas do futuro, aqueles que estão na academia hoje. Os jovens na academia hoje são os que estarão saindo para a sociedade amanhã. E se eles já estão sendo doutrinados dentro da academia para se tornarem cidadãos de pensamento correto, sem nenhum pensamento crítico, então acho que estamos todos perdidos. Não restará pensamento crítico algum no futuro. There will be no critical thinking left in the future. Você está absolutamente certo. Veja, o financiamento de pesquisa deve ser muito parecido com a deusa da justiça, cego. Ele precisa partir de um ponto neutro e então avaliar o projeto. Não começar de uma perspectiva orientada por objetivos. E se alguém se pergunta se existem lugares que fazem isso da maneira certa, eu diria que o Japão faz isso da maneira certa. O financiamento no Japão é extremamente imparcial, e é por isso que, em qualquer área que você possa imaginar, você encontrará alguns especialistas japoneses, porque eles conseguiram obter financiamento e avançar em suas pesquisas. É verdade, sim, Thomas. Para as pessoas que quiserem ler mais sobre o que você escreve, eu as direcionaria para o seu Substack e seu Twitter. Algum outro lugar onde possam te acompanhar? É basicamente onde eu costumo ficar hoje em dia. Certo, vou colocar isso na caixa de descrição abaixo. Pessoal, confiram o trabalho de Thomas Fasi. Thomas, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigado, Paul. Foi um prazer.